Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa. Nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de maio de 2023 do fundo XPLG11 ao XP Logística, fundo de investimento imobiliário. A gente vai ver então o que aconteceu no fundo aí nesse mês de maio, né? Quais foram os acontecimentos. A gente vai verificar aqui alguns itens. Então fique conosco para a gente verificar a performance do fundo. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é muito importante aqui para a gente continuar nosso trabalho. E também eu vou deixar esse relatório na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada, assim como o nosso link do grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância e converse também com outros investidores. Vamos lá então. XPLG que completa 5 anos de mercado nesse mês de junho, né? A gente vê aqui que o início do fundo foi lá em 2018, então fazendo 5 anos de mercado agora, né? O fundo que investe na área logística e industrial preponderantemente através de alocações, né, dos imóveis, né? Então explora comercialmente esses imóveis e o código de negociação na Bolsa de Valores XPLG11, fundo que tem mais de 3 bilhões de patrimônio líquido e mais de 310 mil cotistas na sua base de investidores, e eu sou um desses cotistas, tenho em torno de 8%, 7 a 8% da minha carteira de fundos de investimento imobiliário alocados no XPLG11, né, em torno aí de 7%, sim. E aí, se você então tem o XPLG11 na sua carteira, compartilhe com a gente qual o percentual da sua carteira hoje. E aqui a gente verifica que o fundo, segundo a classificação Ambima, né, o foco de atuação gestão ativa do ramo de logística, e também quem gere o fundo é a XP Vista Asset Management e quem administra é a Vortex DTVM, o fundo que tem uma taxa de administração escalonada, né, que provavelmente está pagando aqui 0,75% ao ano, que já vem descontado aqui dentro do fluxo, né, na DRE financeira. E também o fundo prevê aqui uma taxa de performance de 20% daquele que excedeu o benchmark, que é IPCA mais 6% ao ano. Bom, vamos lá então. Vamos aqui falar sobre alguns acontecimentos do fundo nesse mês de maio, né? Então, o fundo que anunciou o último dia útil do mês de maio é a data base do fundo, o último dia útil de cada mês, né? Que ele faz referência. O fundo anunciou 75 centavos por cota, cota de fechamento 105,90. Vai ser paga no dia 15 de junho de 2023, é o 10º dia útil, né? O fundo anuncia no último dia útil do mês que ele faz referência e paga no 10º dia útil do mês subsequente. E o fundo procura aí ter uma estratégia de uniformização na distribuição dos proventos. Eu queria falar desse valor aqui, né, como ele variou nesse ano de 2023, se a gente pegar aqui, né, esse gráfico aqui do Status Invest, fundo que encerrou dia 9 de junho a 108,54, né? O relatório a gente viu lá que fechou a 108,50 também, aumentou então já aí um percentual nesse período, né, de junho, né? Então, nesse pequeno período aí de junho, o fundo aumentando já, se a gente verificar aqui, ó, o fundo aumentando 2,47%, né? E se a gente pegar aqui nos últimos 6 meses, né, no menor valor de 2023, em 19 de janeiro, esticar aqui, a gente vai ver que o fundo teve uma variação de mais de 20% do menor valor praticado aqui de encerramento, né, no ano de 2023 para o maior valor encerrado agora no dia 9 de junho, né? O fundo está cotado lá R$ 90,01, encerrou aqui 9 de junho a 108,53, mais de 20% de valorização nesse período, né? A gente verifica que o fundo segue se aproximando aí do valor patrimonial, já está aí né, 4% apenas abaixo do valor patrimonial, que é 113,74. Vamos então voltar aqui para o relatório. Fundo que no mês teve algumas movimentações aí em relação aos locatários, né? Então, a gente verifica que o fundo já tinha anunciado aí o início, né, da alocação lá no Cislog Galeão para uma empresa do setor de saneamento básico, mais de 10 mil metros quadrados locados, que começou no dia 1º de maio de 2023, para a duração do contrato de 60 meses. Em contrapartida, lá no Cislog, né, a Eletrobras devolveu ali metade, na verdade, do imóvel que ela alugava, né, e esticou outra parte, né, quase 2 mil metros quadrados, né, que foi devolvido, e quase 2 mil metros quadrados que ele renovou esticou o contrato até setembro de 2024.
2024. E com isso, o fundo, com essas movimentações, o fundo segue reduzindo a sua vacância e agora está em 4,5%, é a menor taxa de vacância desde julho de 2020, né, lá no quase no auge da pandemia, lá que foi em março, abril de 2020. Então o fundo aí segue melhorando, inclusive a inadimplência também nesse mês reduziu um pouquinho, né, de 4,8 para 2,9. O fundo segue aí nas tratativas, né, com esse percentual que ainda está inadimplente. E alguns fatores fez com que o fundo então distribuísse 1 centavo a mais daquilo que estava lá na guinda de distribuição, né, na previsão, distribuindo 75 centavos. Né. Alguns fatores teve a redução da vacância nesse mês de maio, a correção de alguns contratos, né, e também um ganho de capital recebido aí no imóvel lá vendido lá em 2022, né? Então fez com que o fundo permitisse que o fundo então aumentasse esse valor de distribuição. E dentro do fluxo financeiro, a gente verifica que o fundo teve receitas de 22,7 milhões, 21 milhões corresponde à receita de locação, 1,5 milhão são receita de rendimentos de fundo de investimento imobiliário, que o fundo não fala aqui nele, né, na carteira, mas você pode ver lá nos informes trimestrais, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui nos informes trimestrais quais são esses fundos, né? Você pode vir aqui no Status Invest mesmo. Lá embaixo você procura aqui o informe trimestral, o informe periódico. Você abre ele aqui e vai verificar aqui a composição, né? Vem aqui a relação dos imóveis, suas participações, qual ramo, né? E mais para baixo a gente verifica aqui a participação dos fundos, ó, fundo de investimento imobiliário, tá aqui, ó, fundo de investimento imobiliário, esse NE Logística, o fundo tem 678 milhões, ele incorpora o imóvel, que esse NE Logística é o que detém lá 100% daquele imóvel lá de Cabo de Santo Agostinho, né? O fundo tem 100% desse FII, então ele incorpora esse valor ao percentual de imóveis, tá? E aquele percentual de 7% que a gente vai ver lá que ele tem de fundo de investimento imobiliário está aqui no LVBI 11, no VILG 11, no GT LG 11. São esses os fundos que ele tem aqui no seu portfólio, tá? Vamos voltar lá então para o relatório. Despesas do fundo 2,6 milhões de reais, né? Então o fundo tem despesas operacionais que é a despesa de gestão, administração, né? E tudo mais, 1 milhão e 600 nesse mês e 700 mil de despesas imobiliárias. E as financeiras são aqueles encargos, né? Serviços da dívida que o fundo tem, alguns imóveis aí financiados, né? Então esses encargos é lançado aqui dentro do fluxo financeiro. E o resultado do fundo foi de 20 milhões de reais, 20 milhões e 300 foi o que o fundo distribuiu, 75 centavos por cota, e a gente verifica que o fundo está com uma distribuição saudável, né? Quase 100% distribuído, mas abaixo do resultado de 2023, que foi de 102 milhões de reais, e o fundo distribuindo 100 milhões e meio de reais, em média 74 centavos nesses primeiros 5 meses de 2023. E na expectativa para o fechamento do semestre, né, não vai ter nenhuma surpresa, ao meu ver, né? O fundo está distribuindo muito próximo aqui do resultado, né? Então provavelmente não tem nenhuma surpresa aí para o fechamento do semestre, já que o fundo é obrigado a distribuir aqui de 95% mínimo previsto em lei, mas ele distribuindo mais de 95%, então a meu ver não vai ter muita surpresa. Aqui é o resultado financeiro por cota, né? Então a principal receita do fundo é a receita de locação, despesas ela consome 10 centavos nas suas receitas, né? E a gente verifica que o resultado em maio foi de 74 centavos por cota e o fundo distribuiu 75. Então o fundo procura manter essa uniformização aqui dos resultados distribuídos, porque os resultados acabam variando mais, ó. Os resultados acabam tendo alguns recebimentos antecipados, vendas de imóveis, né? Então o fundo procura uma expectativa ali mais linear na distribuição dos seus proventos. Aqui a gente verifica a liquidez no mercado, né? O fundo então se aproximando mais aqui do valor patrimonial, já está em 108, né? 108 nesse mês de junho, e a gente verifica que teve mesmo patamar de liquidez no mercado observado em abril, 3 milhões e meio de reais, e o total negociado foi de 76,4 milhões nesse mês de maio, com giro de cotas de 2,7%, dentro da média ali para esse tipo de fundo, né? E dentro da rentabilidade,
a gente verifica que o fundo teve uma rentabilidade positiva de 6,69%, ocasionada basicamente pelo aumento do valor de mercado lá na B3, né? Então, o fundo de abril para maio teve uma valorização muito acentuada no seu valor de mercado, tá? A gente verifica como aqui a linha aqui de preço de mercado aumentou nesse período aqui, né, de março até maio, né? O fundo chegou a estar cotado aqui próximo aos R$ 90 em março, né? Chegou a estar cotado há muito tempo aqui a 92, né? Nesse período aqui. Chegou ao seu menor valor aqui em janeiro, né? Como a gente viu lá no gráfico. Mas teve um salto aqui, né? Assim como os outros fundos de tijolo também, nesse período de abril e maio, né? Então, o fundo aumentou bastante aí com rentabilidade então, muito mais alta do que o IFIX, né? E a gente verifica que no portfólio 92% são imóveis, e como eu falei, até destaca aqui o NR Logística, o fundo detém 100% das cotas e ele é o dono lá do galpão do Complexo Modal de Cabo de Santo Agostinho, né? Então ele incorpora aqui o percentual de imóveis e as cotas de FIIs aqui 7%, basicamente é o LVBI 11, o VILG 11 e o GT LG 11, que ele tem maior participação no GT LG 11. E dentro da tipologia dos contratos, 66% são atípicos e 34% são contratos típicos. E mais para baixo, ainda falando de portfólio, a gente verifica que em relação aos locatários, o fundo não tem aqui uma concentração muito alta, né, em locatários específicos, né? O maior aqui é a Via Varejo com 13%, e inclusive aqui corresponde a 2 imóveis, né? Um lá em Cabo de Santo Agostinho e um lá no Rio Grande do Sul, de Cachoeirinha, que tem contratos até 2000, acho que um é até 2034 e outro é até 2035, né? Então, são imóveis longos, provavelmente atípicos, e a Leroy Merlin está nessa mesma situação, contrato que vai até 2034, né? E ela ocupa até um imóvel que tem vários locatários, né? Então, não tem a Via Varejo tem um imóvel de Cachoeirinha, só ela é a locatária, ocupa todo o imóvel e também é um contrato, provavelmente um contrato atípico. Então, tem essa concentração nesses dois, mas são contratos longos, que dá uma proteção financeira aí, teoricamente, né? Dá uma proteção financeira para o fundo e não é tão concentrado assim, né? Já que o fundo tem outros locatários, se eu não me engano, em torno de 40, né? E como característica dos imóveis de logística, a maioria são de comércio varejista, né? Normalmente, seja de lojas físicas ou seja de lojas virtuais, a maioria são comércio varejista mesmo, né, que domina, na verdade, os imóveis logísticos. Né? E em relação à correção dos contratos, a maioria é IPCA. Em junho vai ter 15% de correção dentro desses contratos. Né? E o vencimento, a maioria vence a partir de 2025. A gente poderia até esticar um pouco mais aqui, né? Vou botar aqui pelo menos 2027 para frente, né, para a gente ter uma ideia de médio prazo. Mas 2025, 86% vence a partir daí. E a gente verifica aqui que dentro do percentual de vacância é o menor valor desde 2020, né, julho de 2020. E então a gente verifica que 4,5% em maio nesse percentual de vacância aqui segue reduzindo então o fundo tão interessante aí. Por isso que também justifica-se pelo aumento de preço também no mercado. Aqui a diversificação regional, né? Maioria dos fundos, né, concentrada em São Paulo. Aqui um overview, o fundo atualmente tem 17 condomínios logísticos, um empreendimento em construção, são 147 módulos, mais de 954 mil metros quadrados de área construída. São 45 locatários, né, de imprensa a gente já comentou. Vacância também, e a vacância financeira de 3,7%. Aqui é a especificação de cada imóvel, né? Então você pode aqui fazer uma leitura mais detalhada desses imóveis aí, né? Você conhecer um pouquinho o fundo. Aqui é o especulativo extrema, que está na sua terceira fase de construção, né? Já entregou duas delas, duas etapas. Inclusive o fundo já tem partes locadas aqui, né? A terceira etapa, que é o restante do empreendimento, deve ser essa parte traseira aqui, né? Vai ser entregue no segundo semestre de 2023, encerrando então aí essa etapa de obras, né? Aqui é o detalhamento de cada contrato, para você verificar aqui a concentração que tem, né, qual o prazo de cada um deles. Né? Tem contratos aqui que vão até 2044, ó. A gente verifica aqui nesse da escala. Vai até 2044 esse contrato aqui. Ó. Então tem contratos de diversos prazos de vencimento. Dá uma leitura aqui
nesse item, né? Inclusive você vê aqui que eu vi que a Via Varejo está em 2 imóveis, por exemplo. Então aquela concentração lá, você tem que estudar o fundo, né? Então aquela concentração de 13% ela está dividida em 2 imóveis, né? Então com 4% que é da área bruta alocável do fundo, né? Mas está concentrado em apenas um imóvel lá de Cachoeirinha e outro aqui 5,9% lá do de Cabo de Santo Agostinho, né? Onde o contrato, ambos vão até 2034 e 2035, então são contratos também bem longos, né? E aqui é a parte do contas a pagar do fundo, é a alavancagem que hoje o fundo tem, 234 milhões, em que inclusive soma aqui aquele do CD Unilever, né, o contas a pagar, 48 milhões, né? Então o fundo tem essas alavancagens aqui que em relação ao seu patrimônio líquido é muito baixo, 234 milhões, o que gera inclusive aquela despesa financeira que está lá em cima de 350 mil reais por mês aproximadamente. Então é isso aí. Relatório gerencial do XPLG 11, atualizando aí, né? Todos os meses a gente faz acompanhamento do contrato aqui. Se você então gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente então qual a sua opinião sobre o fundo. Se você tem na carteira, compartilhe com a gente qual o percentual dela. Eu já compartilhei meu percentual em torno de 7% voltado aqui, alocados dos fundos de investimento imobiliário, 7% no XPLG 11. Se você gostou do vídeo, então, até o próximo. Tchau, tchau.